Nós estamos na Quinta Técnica, eu sou Fausto de Arruda Botelho. Estamos aqui há mais de 3 anos já com o nosso programa. Toda quinta-feira, logo depois do fechamento, nós analisamos os mercados do Brasil e do exterior. Somos analistas técnicos, temos uma visão exclusivamente de análise técnica, e a nossa análise técnica é nossa. É simples, é bem simples. Hoje, aliás, ontem eu escrevi uma frase no meu perfil do Skype, que é uma frase que eu cunhei com um aluno, depois de ter tomado um chopp com ele em Brasília. Nós estávamos batendo um papo, e nós juntos cunhamos a frase, a seguinte frase: o tornar fácil é de uma complexidade ímpar. E nós seguimos isso à risca. Tem até um comentário na nossa análise técnica, não é? Tem até uma frase famosa em inglês que chama-se kiss. É uma alusão à palavra beijo em inglês, né? Mas kiss significaria keep it simple. Eu mudei um pouco para smart guy. Mas na verdade é keep it simple, stupid. Manter as coisas, faça as coisas simples, não complique. E nós seguimos muito essa linha dentro da análise técnica. Com todo respeito aos meus colegas que usam indicadores, eu acho que existem muitos indicadores e muitas fórmulas de usar indicadores que são muito boas. Eu, pessoalmente, acho que os indicadores mais me atrapalham do que me ajudam. Eu acho também que, para que um analista técnico use indicadores, ele precisa ser, em primeiro lugar, um bom analista técnico. Com um bom analista técnico, eu quero dizer, ele precisa ter uma belíssima noção de tempos de tendência, de tendências, portanto, primeiro, na sua noção de tendências, ele precisa entender direitinho como a teoria de Dow se encaixa nos conceitos de análise técnica, nos outros conceitos de análise técnica, quais sejam as formações gráficas, tendências, níveis de suporte e resistência. E ele precisa também ter uma muito boa noção da teoria de Elliott, não necessariamente para tentar prever oscilações de mercado com a teoria de Elliott, mas sim para tentar classificar oscilações passadas com a teoria de Elliott e para saber, por exemplo, em que local, porque a teoria de Elliott, como o próprio Ralph Nelson Elliott colocou nos seus escritos, se presta para prever, para classificar e prever. Eu, pessoalmente, acho que uso a teoria de Elliott da sua forma mais light, que é classificação de tendências. Então, quando eu, por exemplo, me presto a classificar, como já fiz várias vezes aqui nas Quintas Técnicas, quando eu me presto a classificar o índice Bovespa, e como vocês sabem, aqueles que nos acompanham sabem já de velho que a gente usa o gráfico do índice Bovespa futuro. Minto, nós usamos o gráfico do Ibovespa à vista indexado em dólar. E esse aqui é o gráfico de 50 anos de história do índice Bovespa. Na verdade, ele é o gráfico da história da Bolsa de Valores no Brasil, porque esse pedacinho do gráfico aqui nós fomos buscar através de jornais, abrindo cada jornal, durou 6 meses isso, mas nós buscamos as cotações do IBV, da Bolsa do Rio, não é? Então isso aqui é a junção desse pedacinho de 63 até 68, até 67 do IBV com o Ibovespa, que começa, ele foi inaugurado, o índice Bovespa, ele foi montado, elaborado em 1968 pelo meu falecido amigo Hélio de Paula Leite, que eu homenageio aqui nesse momento. Então, quando eu me proponho a olhar a teoria de Elliott aqui, eu classifico o passado. Então, o que eu faço aqui, que é de uma facilidade muito grande,
e também numa simplicidade, né, por que não dizer, é simplesmente, nesse espaço de 50 anos, visualizar os movimentos, ou as ondas, se preferir, como Elliot chamava, as ondas impulsivas e as ondas corretivas. Onda impulsiva, onda corretiva. Onda impulsiva, onda corretiva. Ou onda impulsiva, onda corretiva. Onda impulsiva, onda corretiva. Onda impulsiva, corretiva. Onda impulsiva, corretiva. Então, eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, dentro de uma onda impulsiva, por exemplo, como essa, a gente saber aonde que as formações, uma onda impulsiva de longo prazo, né? Se a gente transforma isso aqui em diário, a gente vai ver que essa onda impulsiva, que foi a onda que eu chamo do início do ciclo do presidente Lula, a gente vai ver que essa onda foi muito grande, teve muitas implicações, né? Mas é muito importante, então, se a gente analisar essa onda impulsiva do início do ciclo do presidente Lula, que começa em agosto de 2002, então, e analisando apenas a onda 1 desse processo, onda 1, é muito importante, por exemplo, a gente saber aonde um triângulo ascendente como esse aqui, que vejam que interessante, é um triângulo ascendente. Querem ver como é um triângulo ascendente? Olha aqui. Olha o triângulo ascendente aqui. Deixa eu mostrar ele aqui. Onde é que nós estamos mesmo aqui? Estou mostrando aqui. Como é que eu tenho que fazer? Tem que fazer assim. Tem que fazer assim. Tem que fazer assim. Para a gente ver com mais clareza o triângulo ascendente da maneira como ele aparece nos livros de análise técnica. E agora eu mostro aqui para vocês o triângulo ascendente. Então, esse tipo de conceito é que eu acho que é muito importante uma pessoa que se proponha a usar indicadores saiba. Então ele tem que ter essa noção. São coisas básicas da análise técnica, mas isso eu acho que transforma uma pessoa num bom analista. Então eu acho que com relação a indicadores, como eu disse com todo respeito aos meus colegas que usam indicadores, eu conheço vários deles de altíssima competência, nós não usamos, e eu acho que quem usa tem que primeiro pensar ou quem quiser usar, tem que primeiro pensar em ser um bom analista técnico, porque os indicadores, eles são feitos de dois tipos, aqueles que seguem tendências e os chamados osciladores, que são indicadores ou osciladores para mercados que estão com tendência não definida, non-trendable, como chamam os americanos, né? Eles têm duas palavras para definir as duas situações básicas de mercado, trendable e non-trendable. Mercado trendable é aquele que está em alta ou em baixa, né? Está em tendência de alta ou em tendência de baixa, é o trendable, e o non-trendable é o que está em tendência lateral ou sem tendência definida para cima ou para baixo. A maior parte do tempo o mercado está non-trendable. Infelizmente para nós analistas técnicos, porque se o mercado a maior parte do tempo estivesse trendable, nós analistas técnicos provavelmente iríamos ganhar mais dinheiro, íamos acertar mais análises que a gente faz com base nos preços. Mas o mercado non-trendable é mais difícil de seguir, de prever, né? E então existem indicadores para mercados trendable e para mercados non-trendable, e existe um indicador criado pelo Wells Wilder, que é o papa aí dos indicadores, porque é ele que lançou o primeiro livro em 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, um livro que revolucionou o mercado de análise técnica nos Estados Unidos, no qual ele lançou o índice de força relativo e lançou outros conceitos muito interessantes, como o conceito de directional movement, ou movimento direcional. Então ele, nesse livro, lançou também o DMI, o Directional Movement Index, que é o índice de movimento
direcional, que é o que tem o ADX e o DI+, e o DI-, e que é um indicador que basicamente serve para dizer se o mercado está trendable ou non-trendable. Aliás, eu estou aqui me recordando do exame que eu fiz para obter minha graduação na Federação Internacional de Analistas Técnicos, o exame número 2, que era uma prova escrita. Primeiro, era tudo dissertação, tinha que fazer uma análise, né? Me deram lá um monte de gráficos sem nomes, se referiam talvez ao mesmo ativo ou ao índice do ativo, eu tinha que fazer uma análise daquilo. E depois tinha algumas perguntas, tinha que escolher algumas para responder. E uma das perguntas era, qual é o indicador, se você tivesse que usar apenas um indicador, qual você usaria? E aí eu falei lá que, logicamente, eu iria usar o DMI, que é o indicador mais importante que eu achava, porque era ele que dizia se o mercado estava trendable ou non-trendable, enfim. Não vem ao caso. Mas, então, isso tudo para dizer que nós aqui fazemos uma análise técnica simples, eu não uso indicadores, porque eu entendo que a minha experiência de 30 e tantos anos de análise técnica, eu comecei em 1977 com análise técnica, já faz realmente um longo tempo, né? E tem uma situação em que eu, todos esses anos, esses mais de 30 anos, eu explorei análise técnica, primeiro montando departamentos em corretoras aqui no Brasil, lá em começando em 1978, na corretora Souza Barros. Foi a primeira corretora que eu tive, depois passei por várias outras corretoras, a corretora Banespa, a Banco Crefsul, enfim, a corretora Baluarte também, e depois de ter montado a Enfoque, que nós montamos em 1983, a Enfoque está fazendo 30 anos, e nós, inclusive, eu já falei uma vez, mas queria dizer que nós estamos comemorando os nossos 30 anos com a reedição do pôster histórico do índice Bovespa, que nós estamos enviando aí às autoridades do mercado e aos nossos clientes da Enfoque, e também junto com o pôster do índice Dow Jones, que está sendo oferecido pela Market Posters, que é uma empresa que nós criamos dentro da Constop, que vai comercializar pôsteres do mercado. Então, eu durante esse tempo todo pude explorar a análise técnica, explorei comercialmente, e com isso eu sempre mantive contato com a análise técnica, e fora isso sou trader, sempre fui trader, continuo sendo trader hoje, opero diariamente várias posições nos mercados, e então com isso eu entendo que os indicadores poluem o meu precioso espaço gráfico, e por essa razão os gráficos que vocês nos vêm apresentando aqui têm nada mais do que os preços e apenas os preços. Eu estou aqui mostrando um gráfico de JBS, por exemplo, é um gráfico intraday, eu dou um clique no terminal Enfoque, eu vou para o gráfico de longo prazo, e o nosso gráfico tem preço, retas de tendência, projeções de alta e de baixa, níveis de suporte e resistência, e eventualmente se a gente está com posição ou está pensando em assumir posição, o nosso gráfico tem também esses pequenos ícones aqui, que não sei se dá para vocês verem, mas é um tourinho onde na verdade estaria aí, aqui dá para a gente ver a escala também. Não, ainda não dá para ver a escala, mas agora vai dar para ver a escala, né? Então, a gente vê o tourinho, onde é o objetivo de alta, e depois a gente também vê o stop, onde onde está o nível de stop, né? E a gente tem esse outro ícone, que é esse pequeno ícone aqui, que nos dá o histórico da nossa posição, ou o porquê da nossa posição, né? Como diz aí, bandeira de alta, o stop abaixo da bandeira, o objetivo projeção do último movimento de alta. Então é isso, nós fazemos essa análise nossa, que é nossa análise técnica. Essa análise não é baseada
no que está nos livros, é baseada na nossa experiência, pura e simplesmente da nossa experiência. Não quer dizer que a gente não saiba o que está nos livros. Eu li dezenas e dezenas de livros na minha vida, eu experimentei dezenas de métodos de operar nos mercados, e hoje em dia nós temos o nosso método de operar. E eu, quando estava preparando ou pensando na nossa quinta técnica de hoje, eu pensei em algo que é uma coisa tão importante, mas tão importante, que eu queria dividir com vocês aqui da quinta técnica. E diz respeito ao nosso método com stop de se operar nos mercados. O nosso método, já falamos várias vezes dele aqui, só para lembrar, ele é muito simples, como tudo que a gente procura fazer, né? Por exemplo, o Terminal Enfoque também é muito simples. Eu sou o guardião do Terminal Enfoque. E uma vez eu fiquei muito satisfeito de ter recebido uma carta de um usuário nosso de muitos anos que me dizia: Fausto, por favor, mantenha sempre o Terminal Enfoque com essa simplicidade, simples de usar, porque isso foi meio que coroou os meus esforços de não deixar com que o toolbar do Terminal Enfoque, por exemplo, se poluísse, né? Mas poluísse é modo de falar, né? Mas eu vejo que alguns softwares de análise técnica têm tendência de colocar todos os ícones possíveis, né, para fazer todas as funções possíveis. Isso eu me sinto perdido, né? É muito difícil ter uma familiaridade com. Mas enfim, então o nosso método também segue essa linha simples. 2 itens: a gente opera com as chances a nosso favor e a gente controla o risco. Esse é o método, não tem nada mais do que isso, né? De tudo isso, o mais importante é controle de risco. Mas operar com as chances a favor também é muito importante, porque se você controla o risco, mas não tem as chances a favor, você aumenta em muito as chances de poder não ter sucesso, né? Muito bem, a gente opera com as chances a favor por conta de 3 fatos. Primeiro, a nossa análise técnica, uma análise técnica sólida. Nós temos muita experiência de análise técnica, então achamos que isso desbalanceia aí teoricamente 50% de chance que alguém tem de acertar se vai subir ou se vai cair na bolsa, não é? Depois, nós temos as chances a nosso favor também, porque nós só pegamos posições cujo fator lucro-prejuízo é 2,5 a 1. Começamos operando o método há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, agora em fevereiro vamos estar fazendo 3 anos de utilização profissional do método com stop. E começamos pegando posições 4 a 1, só posições cujo potencial de lucro, por exemplo, vou comprar aqui, o objetivo está aqui. Então, essa distância é 4 vezes maior do que a distância do preço que eu vou comprar até o meu stop. Ou seja, o potencial de lucro de onde eu vou comprar até o objetivo seria 4 vezes maior do que o potencial de prejuízo, que é do preço que eu vou comprar até onde está o stop, né? Então, hoje, 2,5 a 1, esse é o segundo motivo que faz com que a gente tenha chances a nosso favor. E o terceiro motivo que traz as chances a nosso favor é um sólido método de melhorar os stops à medida que os mercados vão, à medida que o tempo vai passando e que os mercados vão oscilando eventualmente a nosso favor ou não necessariamente, né? Com isso, como o stop tem uma válvula, né? Se a gente compra, o stop está aqui embaixo, ele não abaixa. Piorar, ele não piora, ele só melhora. Então, com isso, a gente está constantemente diminuindo o nosso risco ou aumentando o lucro, porque à medida que a gente consegue passar o stop para cima do preço de compra, a gente não perde mais e assim por diante. Então, a gente vai, ao aumentar o stop, vai aumentando o lucro, né? Então, por esse motivo, por esses 3 motivos, análise técnica, 2,5 a 1, posições só 2,5 a 1, fator lucro-prejuízo, e método sólido de melhorar os stops, a gente entende que a gente tem as chances a nosso favor. E a segunda maneira que a gente tem e o segundo processo do método é a gente controlar o risco. Nesse nosso processo de operar profissionalmente com o método com stop, no começo nós adotamos um risco de 0,1
8% ao ano. O nosso intuito é ganhar do CDI, ganhar com folga do CDI. As taxas de juros estavam mais baixas, a Selic estava mais baixa lá para trás, então nós arriscávamos 0,8 por mês e ainda dividimos esse 0,8 em 2 quinzenas. Então esse é o primeiro ponto do controle de risco. E o segundo ponto do controle... sim, por que nós queríamos 0,8? Porque nós arriscávamos 0,8, porque nós queríamos ganhar 0,8 e na época 0,8 era 150% do CDI. Hoje nós aumentamos o risco para 1,4, tá? E devemos estar aumentando um pouco mais agora com o aumento da taxa do Selic também. Mas esse é um ponto do controle de risco. O segundo ponto é que a gente tem um limite máximo de perda por operação. Isso, minha gente, é mais importante de tudo. Controle de risco por operação é a coisa mais importante que se pode fazer para se tentar ter sucesso com as operações no mercado de renda variável. Você que está começando, se você quer, da minha experiência de mais de 30 anos operando, se você quer um conselho, controle o seu risco. Controle o risco de cada uma das suas posições. Eu tive o prazer de assistir Isso me denuncia um pouco com relação à minha idade, né? Eu já estou com 61 anos, mas enfim, nesse tempo todo que eu estou por aí vagando pelo mercado, eu tive a honra, o prazer de assistir o primeiro pregão da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, foi quando começou o mercado de commodities, de futuros no Brasil foi retomado. Nós já tínhamos tido um mercado de futuros nos anos 20, 29 até por aí, um ativo mercado de algodão aqui no Brasil, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo é que tomava conta disso, a BMF logicamente nem existia, como a BMF não existia em 1978, no dia 4 de abril de 1978, eu tinha recém-chegado de uma viagem à Inglaterra, onde eu fui, além de correr uma regata pelo time brasileiro, uma regata de vela chamada Admiral's Cup, eu fui fazer um estágio de commodities e cheguei com uma boa bagagem de commodities em janeiro de 2000, não estávamos lá ainda, em 1978. Em março comecei a trabalhar em março e o primeiro pregão aconteceu no dia 4 de abril de 1978, negociando café, soja e algodão. Perdão. E eu tive também oportunidade de assistir o último pregão da BMF. Eu estive lá no recinto da BMF na cidade, na Praça Antônio Prado, assistindo ao último pregão de Viva Voz. E depois do pregão de Viva Voz, alguns dos operadores especiais que fizeram a sua vida lá na BMF falaram. E um deles, que se eu não me engano chama-se Falcão, até preciso checar isso porque eu já falei tanto nesse meu colega, me chamou muito a atenção porque ele foi um dos 3 que falou, foi um dos operadores especiais que tinham tido muito sucesso. E ele disse o seguinte, olha, bem, não sei se vocês sabem, mas o índice futuro grande, antes de ter o índice futuro mini, o lote mínimo eram 5 contratos. Você não pode negociar um contrato do índice grande, você pode negociar 5. Eu não sei se é assim ainda. Durante muito tempo, na verdade, você podia negociar 10. Na verdade, podia negociar 5, mas ninguém negociava 5 lotes. Se fosse negociar 5 lotes com a corretora, acho que eles reclamavam, alguma coisa assim. Então, mas 5 lotes era o mínimo. Então, esse operador especial subiu, pegou o microfone e falou assim, então, eu tive um pouco de sucesso. Na verdade, ele teve um estrondoso sucesso, ele teve uma ascensão espetacular, passou a ser dono de um... Bom, enfim, teve muito sucesso. Então ele falou, eu tive sucesso, né? E as pessoas me perguntam a razão do meu sucesso, e eu falo assim, olha, 5 lotes. Porque você sabe, né? Quando você opera muito, não sei o quê, então você tem que operar, então o negócio é 5 lotes. E 5 lotes, 5 lotes. Ele falou umas 35 vezes 5 lotes.
5 lotes é o tamanho mínimo de uma posição. Então ele estava dizendo o seguinte: opere pouco, opere pequeno. Em outras palavras, ele estava falando exatamente o que eu acabei de falar para vocês, que é uma das maneiras de a gente controlar o risco, e o que eu acabei de falar para você que está começando, que é a coisa mais importante que você tem que fazer: controlar o risco da sua posição. Cada risco da sua posição. No método Constop, a gente, então, como eu disse, opera profissionalmente seguindo o método Constop, e nós fazemos isso hoje, arriscando 1,4% no máximo ao mês e arriscando apenas 0,1% por posição. Se a gente arrisca 0,1% por posição, nós, se atingirmos o nosso objetivo, e o nosso objetivo, olha, vou até aproveitar aqui esse gráfico que está aqui na tela e mostrar para vocês como os nossos objetivos são tranquilos. Ó. Vejam esse gráfico aqui. Isso foi uma análise que nós fizemos, não publicamos no nosso serviço de alertas Constop, mas é uma análise que está pronta para ser publicada. Se a gente resolver publicar amanhã, por exemplo, a gente já está aqui com o porquê da análise, né? Aliás, o porquê precisa ser editado, porque na verdade isso aqui está como bandeira de alta, e eu iria colocar aqui retângulo de alta. Ok, então eu pus isso aí, e aí quando eu passo o mouse aqui, entra esse, quer dizer, teoricamente, né? Agora sim, entra isso que eu acabei de escrever, né? Mouse over, a pessoa vê o porquê da nossa análise. Retângulo de alta, o stop está abaixo da bandeira, não, seria do retângulo, né? Mas eu dizia para vocês como é tranquilo o nosso objetivo. Nosso objetivo, veja, ele está aqui um pouquinho acima, isso aqui é um triângulo, nós entendemos que é um triângulo simétrico, ele projeta um objetivo a 12,50, que eu acho que o mercado vai para lá quando ele romper esses 8,40, e quando ele romper esse 8,40, nós estamos projetando um objetivo que é apenas essa última perna aqui projetada para cima. E eventualmente a gente consegue fazer o nosso trade aqui, porque o potencial de lucro está dentro daqueles 2,5%. Então, se a gente arrisca 0,1, significa que a gente, se o objetivo for atingido, a gente pode ganhar 0,25%. Acontece que nós, durante o mês passado, acho que nós fizemos 50 posições. E eu falei tudo isso para vocês até agora, porque eu dizia que eu queria dividir algo que nós temos falado bastante aqui, e que eu acho que é de uma importância. Eu estou assim muito feliz de ter conseguido chegar ao ponto de poder entender como isso é importante, de uma importância muito, muito, muito grande. Bem, eu preciso voltar ao nosso histórico de risco. Operando profissionalmente com o nosso método, nós começamos com um risco de 0,8, que era dividido em 2 quinzenas. Esse risco, portanto, nos dava 0,4 por quinzena. Como nós operamos com 0,1 de risco, sabe como que nós operamos com 0? Como é que eu consigo fazer 0,1 de risco? É muito simples. Ó. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou projetando para cá, né? Eu pego aqui o método Constop, ou a ferramenta do método Constop, que aqui no Terminal Enfoque é essa ferramentazinha aqui, que tá escrita Constop, e daí a gente faz o seguinte: pegando essa ferramenta, eu marco aqui o fundo, eu vou clicando e arrastando, ele vai me botando uma barra horizontal aqui no fundo, abaixo do qual eu quero botar o stop. Eu quero botar o stop abaixo desse fundo aqui, então ele aqui me mostra que o nível encontrado foi R$8. Nas configurações do método Constop, eu especifico que eu quero dar uma folga de 0,30% no stop, né? Porque o R$8 é o valor mínimo, é o valor do fundo. Eu não vou colocar o stop no fundo, eu ponho com um pouquinho de folga. Então, eu dou uma folga de 0,30
Depois eu vou dar uma espiada no número, né? E ele aqui, então, me fala que me sugere o valor de 7,98. Se eu gosto do 7,98, eu dou ok. Se eu não gosto, eu clico um para baixo, por exemplo, vamos dar mais uma folguinha, 1 centavo a mais. Né? Às vezes tem um processo, como eu diria, intuição, por que não? Às vezes eu falo, não, esse número não gostei porque me deu um cheiro aqui na narina esquerda, eu quero baixar 1 centavo o stop. Se você está rindo, saiba que em muitas, eu diria que talvez 2 dúzias de vezes nesses 3 anos que a gente tem operado profissionalmente com o método com stop, os preços chegaram a 1 centavo do nosso stop. Então, às vezes você está vendido, o stop está aqui, o mercado vem lá de baixo, chega a 1 centavo e te boom para baixo. Ou você está comprado, o mercado vem, chega a 1 centavo do stop e volta a subir. Isso mas nos dá uma satisfação. Isso é o auge da carreira do analista técnico. Quer dizer, isso é o ápice, né, do processo profissional de você ser analista técnico, porque você vê que você colocou o seu stop no lugar certo. Porque qual é a função do stop? É fazer com que você tenha o menor prejuízo possível ou fazer com que você tenha o maior lucro possível se você já está com o stop acima do seu preço de compra, por exemplo, né? Agora, se é fácil você botar muita folga, né? Você tem que tentar fazer o trade-off lá, como diz o americano, né? Se você está comprado e você põe o stop muito próximo, você vai perder pouco, mas você está mais arriscado a ser estopado e o mercado voltar a subir, né? Tá certo? Então você tem que pôr ali o mais próximo possível, mas que se ele for dar uma oscilada, ele não bata no seu preço, né? E é muito legal quando isso acontece. Mas, enfim, então, voltando lá ao que eu estava dizendo, nós tínhamos, então, risco de 0,4 e ao mês, a quinzena, né, e risco por operação de 0,1. Né? Assim, eu estava mostrando para vocês como é que a gente tem risco de 0,1. A gente vem aqui, pega... a gente pega o método aqui e marca o stop 7,97 e depois ele já põe um íconezinho aqui no gráfico e depois a gente marca o objetivo, porque o cursor, eu acho que não dá para vocês verem aí, mas esse cursor que está aparecendo não dá para ver, mas aqui tem um tourinho, no cursor tem um tourinho. Então, quando está esse tourinho, eu vou botar o tourinho aqui para escapar dele, pronto. E daí, a nossa ferramenta, que está aqui no Terminal Enfoque, nos abre esse quadro, que por acaso não deu, mas eu vou fazer dar, porque na verdade eu pus o stop. Aqui não deu, e ele diz, ó, não deu, não está recomendando nada, nenhum tamanho de posição, porque o fator lucro-prejuízo está menor do que 2,5%. Eu vou só apertar o stop aqui para que... Não, eu vou aumentar a projeção para que... Então, nesse caso, a gente simplesmente não faz essa posição, né? Mas eu vou aqui aumentar... Estou aumentando aqui o objetivo e agora sim, estou aqui método com stop e planejamento. Isso é o que acontece quando a gente define o stop e o objetivo e o fator lucro-prejuízo é maior do que 2,5. 2,5 porque no nosso perfil aqui, nas configurações de parâmetros de risco, a gente especifica que só quer posições com 12,5, né? Com 2,5. Então, dando 4,1, ele abre essa janela e nos manda aqui fazer uma posição aqui, por exemplo, colocar um capital aqui fictício. Então, ele manda a gente colocar comprar 2.200 ações, que se a posição for estopada, a gente perde esse valor aqui, que é exatamente 0,10% do nosso capital. Muito bem, então é assim que a gente mede
o tamanho, quer dizer, assim que a gente tem certeza de que cada posição que a gente fizer, o risco vai ser de apenas 0,1% do capital que a gente tem envolvido, né? Muito bem. Então vamos lá ao que eu queria, em última análise, falar para vocês, que é o seguinte. Nós começamos com 0,8 e tínhamos 0,4 por quinzena, cada posição 0,1, significa que a gente podia fazer, teoricamente, no começo do mês, a gente podia fazer 4 posições. Depois, passou-se uns 2 anos, a gente achou que nossa performance estava deixando a desejar, não estava mal, mas estava deixando a desejar em termos de percentual do CDI, então nós aumentamos o risco bem devagarinho, né? Porque nesse mercado, quando você está operando profissionalmente, se você faz uma besteira, é como você está no Fórmula 1, você põe um pneu errado, você vai numa curva, bate o carro, perde a corrida e acabou, não tem mais conversa, né? Então, você tem que fazer os seus ajustes aí com muita prudência, né? Então, nós aumentamos do risco de 0,8% para 1% e tiramos a quinzena. Com isso, nós, além de aumentarmos em 25% o nosso risco, de 0,8% para 1%, nós acabamos aumentando em 150% o número de posições que nós podíamos fazer com base nas posições que nós podíamos fazer no começo do mês. Foi de 4 posições para 10 posições. Com isso, minha gente, nós começamos a operar muito mais. Mas ainda assim, bom, no começo eu nem conto para vocês, muitas vezes eu queria fazer operações e estava com as mãos absolutamente travadas, porque nós não tínhamos risco. Porque se eu já estou com posições no mercado que, se forem estopadas, fariam com que eu perdesse 0,4%, então eu não posso fazer outras posições, porque senão eu não estaria respeitando o limite de risco do mês de 0,4%. Muito bem. Quando nós aumentamos de 4 posições para 10 posições, a gente já teve oportunidade de fazer muito mais operações. Mas assim mesmo, nós ainda tínhamos situações, muitas vezes eu ainda tinha situações que eu queria fazer operações e não podia. E eventualmente você deixa de fazer uma boa operação que pode estar te rendendo, por não poder se expor ao risco. Por quê? Minha gente, o processo de ter sucesso no mercado, que significa ter performance positiva, se resume a performance. E performance é composta de 2 variáveis. Infelizmente, ela é composta de rentabilidade mais perdabilidade. Mercado de risco, infelizmente, a gente tem que lidar com a perdabilidade. As pessoas, e principalmente as pessoas que ainda não sofreram as consequências de não ter um comportamento absolutamente profissional nesse mercado, as pessoas tendem a pensar apenas na parte boa, que é a rentabilidade, e se esquecem ou não querem saber de pensar na parte ruim, que é a perdabilidade. Por isso que os livros falam muito de o que fazer, quando fazer, o que fazer, quando fazer. O que fazer é escolher ações, stock picking. Quando fazer, análise técnica, dar o timing daquilo. Mas os livros falam muito pouco sobre quanto fazer. E quanto fazer é mais importante do que as outras 2 variáveis. O que fazer, quando fazer é peso 2, minha gente. Peso 2 para o exame final. Quanto fazer em cada posição, quer dizer, o tamanho da sua posição é peso 8. Eu assino isso embaixo. Eu estou dizendo que controle de risco é 80% do processo de você saber se você vai ter sucesso ou não nas operações que você fizer no mercado de risco. E eu não estou sozinho nisso, não. Estão vendo aqueles livros lá atrás? Tem uma vasta, farta estante de análise, de livros de análise técnica e operações de mercado. Existem vários outros autores que assinam embaixo isso que eu estou falando. 80% do processo para saber se você vai ter sucesso ou não depende de você controlar o risco da sua posição, de você definir quanto você vai operar, que é um processo que o americano chama de de position sizing, de você estabelecer o tamanho da sua posição. Muito bem. Voltando à minha história,
algo muito importante que a gente tem definido, que eu quero passar para vocês. Desculpem, eu me alonguei muito, mas eu acho que a gente pode falar horas disso, porque isso é o que existe de mais importante para você ter sucesso nas suas operações nos mercados de risco. Com licença. Controle de risco. Muito bem. Posteriormente, nós que vimos de poder fazer 4 posições no começo do mês, depois podemos fazer 10 posições no começo do mês, nós aumentamos o risco para 1,4. Como não tem mais a quinzena, isso significa que hoje nós podemos fazer, no começo do mês, nós podemos fazer a rigor 14 posições. Não quer dizer que a gente vai fazer essas posições, a gente tem que ter as indicações para fazer essas posições. Na verdade, se for contar esse mês, é capaz de a gente ter feito aí, Júnior, quem sabe o Júnior que está me ouvindo aqui, meu sócio na Constop, quem sabe você pode dar uma xeretada na nossa planilha de controle de riscos e pode ter uma ideia, pode nos dar uma ideia de quantas operações nós iremos estar fazendo esse mês, mas eu acho que passa de 50. E com isso... obrigado, Juninho. E com isso, minha gente, a gente tem feito todas as posições. A gente está na festa para dançar com as meninas e a gente tira todas para dançar. Não tem mais. Bem, muito bem. Com isso aconteceu uma coisa, que é isso que eu estou falando desde o começo, que é o seguinte. Apego. A palavra-chave é apego. Não temos mais apego por posição nenhuma. Isso tem tudo a ver com aqueles 5 lotes que o operador especial falava no encerramento das operações da bolsa que eu falei para vocês. Quando a sua posição é pequena, você tende a ter menos apego do que quando a sua posição é grande, por uma razão muito simples. Quando a sua posição é grande, você está arriscando muito. Quando você arrisca muito, você tem mais apego, porque na verdade você está menos propenso a aceitar um prejuízo, porque o prejuízo é grande. Quando o prejuízo é grande, e o que será? Defina-se grande prejuízo. Tem gente que escreve um capítulo inteiro de um livro para definir o que é, mas tem gente que fala assim, olha, você tem que fazer um tamanho de posição que seja um prejuízo que você aceite, que não seja psicologicamente importante. Não, a gente pensa, a engenharia é reversa. Qual é o mínimo que eu posso perder, que é o que eu posso arriscar, de maneira a poder chegar aonde eu quero chegar. Para isso você tem que definir aonde você quer chegar. E você aí, aonde você quer chegar? Já pensou nisso? Essa é uma grande pergunta que se deve fazer para você que opera ou para você deve fazer para o seu cliente que opera. Suitability. Melhor suitability que tem é definição do perfil do cliente, é o que você quer da vida, o que você quer da bolsa. Essa foi a pergunta que eu me fiz uma vez que caiu no meu colo uma carteira de mais de $1 milhão para operar lá fora. Fazem aí uns 6, 7 anos, 8 anos atrás. E eu fiquei operando 1 ano e quase 1 ano e meio essa carteira. E eu perguntei para os donos do dinheiro, o que vocês querem da vida? Na época eles queriam 20%. Foi ótimo, vamos adequar o risco que nós vamos ter que tomar nas posições para queremos ir atrás de 20% ao ano. Então, muito bem. Quando a gente diminui o tamanho da posição, o apego fica absolutamente inexistente. E mais, o 0,1 por posição a gente já tem há 3 anos, como eu falei para vocês. Mas o que aconteceu agora é que, à medida que nós fomos fazendo mais posições, hoje, por exemplo, deixa eu ver aqui, nós terminamos o pregão com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas outro dia, 6 posições em aberto. Se vocês estão curiosos, nós estamos vendidos em 1, 2, 3 posições
e comprados em 3 posições, são todas ações. Infelizmente, eu como analista, eu não posso abrir para vocês quais são as posições que nós fizemos, porque eu sou proibido de fazer análise, divulgar essas análises 15 dias antes de comprar ou vender e tudo mais. Por isso que a gente não pode estar, além do que essas posições são de pessoas, então a gente também não pode, mas essa é a nossa situação. Mas outro dia nós estávamos com 18 posições em aberto. Então com isso, o apego que a gente tem pelas posições é muito menor e com isso a gente fica muito menos tolerante com as posições que não estão indo bem. E a gente passou a praticar também um processo que chama-se coletar. Então, a posição está indo bem, está dando um pequeno lucro, mas a gente olha no gráfico diário, por exemplo, e não está gostando muito do gráfico diário, a gente cai fora, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui uma posição que nós liquidamos, foi uma posição muito legal que a gente fez. Banco do Brasil, nós conseguimos fazer uma venda muito legal em Banco do Brasil. A posição foi essa aqui. Não, peraí. E eu preciso colocar isso no gráfico intraday para vocês entenderem. Desculpem, mas agora sim. Acho que agora sim. Está aqui a posição. O nosso objetivo estava aqui embaixo, mas os preços chegaram num nível de suporte. Quer dizer, quando a gente faz uma posição, a gente sempre tem essa linha vermelha marcando o início da posição. Quando ela é vermelha, a gente sabe que a gente vendeu, né? E aqui estão os ícones com os stops que foram colocados. Esse aqui em vermelho é o último stop, tá? Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte: nós apertamos muito o stop, os preços estavam chegando próximos do objetivo e a gente apertou o stop. Isso significa absoluta e total falta de apego à posição. A gente, ou seja, quando você não tem apego a uma posição, você faz o que tem que ser feito, você põe o stop onde tem que ser colocado. E aqui nós temos um lema: aperte o stop. Apertar é sempre melhorar o stop, né? Aperte o stop, porque se o mercado está non-trendable, você apertando o stop você vai perder menos provavelmente. E se o mercado está trendable, pode apertar o stop porque você não vai ser estopado, porque ele não vem abaixo de níveis de suporte, ele vai subir, então você pode apertar o quanto você quiser que você provavelmente não vai ser estopado. Então sempre apertar stop. Muito bem. E eu vou tentar explorar esse outro tema numa outra quinta técnica, mas eu vou dizer para vocês que uma outra coisa que também é muito legal que nós fazemos e que eu recomendo fortemente que você pense em fazer é tirar o seu ego do processo operacional. E só tem uma maneira de fazer isso. É você dividindo as decisões das suas operações com mais alguém. Aqui na Constop, nós dividimos em 4. A gente só faz uma operação quando de 4, pelo menos 3 concordam. Às vezes um está faltando, então a gente vai estar em 3. A gente só faz a operação se 2 concordam. Muitas vezes, um de nós fica bravo, porque ele está achando que o mercado vai subir ou vai cair, ou que um ativo vai subir ou vai cair, e os outros, cortam a asinha dele e não é feita a posição que ele propôs, por exemplo, né? Porque chega aí tipo 4 horas da tarde, a gente tem, hoje por exemplo, nós tínhamos, se não me engano,
12 posições, nós tínhamos 12 recomendações e acabamos fazendo apenas 3 posições, até porque hoje nós tínhamos 3 riscos, significa que nós tínhamos 0,3 de risco a mais para assumir. Esse mês nós estamos indo muito bem, nossa performance está muito boa e a gente também tem um stop na nossa performance. À medida que a gente vai bem no mês, a gente vai diminuindo o risco, né? Porque a gente começa o mês podendo perder 1,4, mas se a gente chega, por exemplo, como esse mês nós chegamos próximos de 2% de rentabilidade, ou 2 e pouco por cento, a gente não pode mais terminar o mês com 1,4, porque de 2 para 1,4 são 3,4, você não pode perder 3,4 num pequeno período de menos de um mês, né? Então, a gente vai adequando o risco. No mínimo, a gente vai levando esse 1,4. Quer dizer, se a gente chegar em 1,4 de performance, a gente adequa o risco para que a gente não perca mais do que 0 a 0. Você pode chegar em 0 a 0, mas você não vai perder mais do que isso. Agora, se você começa a chegar mais do que isso, a gente começa a querer salvar alguma performance, né? Uma vez nós tivemos uma performance de 3 e poucos por cento e acabamos com 1 e pouco. Nós chegamos a perder 2%, porque nós mantivemos posições, muitas posições, e o mercado virou abruptamente e foi assim, tipo, o pior cenário para nós. Foi um bom erro, porque nós acabamos o mês com uma performance de 120 e tantos por cento do CDI, mas nós estávamos com 300 e não sei quantos por cento do CDI. Então, isso a gente não deixa acontecer também, né? Então, esse processo de nós termos que tomar decisão em grupo é muito legal, porque o meu ego foi para o beleléu. E o ego de cada um dos meus outros 3 sócios também foi para o beleléu. Em grupo não existe ego. E o ego, minha gente, é muito, 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 muito prejudicial. Às vezes você toma uma posição, você está convicto daquela posição, é difícil você falar, não, vou apertar o stop, ou vou cair fora dessa posição. A possibilidade, você aumenta enormemente a possibilidade de poder, não quer dizer que você vá fazer, mas de poder fazer erros graves. Então pense em dividir as suas operações. Cadê o seu amigo que também é analista técnico? Por que você não fala com ele? Olha, hoje está tão fácil, eu faço isso com os meus pares aqui. A gente está no Skype, a gente liga o Skype, agora nós acabamos de... Nós tínhamos um processo que a gente pegava o desktop, que é o conjunto de janelas do Terminal Enfoque, e o arquivo de desktop que contém todas as análises, todas as retas, em todos os gráficos de intraday, todos os gráficos de longo prazo, esse conjunto de janelas ordenado da maneira que nós gostamos, que é esse processo que eu mostro aqui para você, né? Por exemplo, eu vou para essa página aqui, essa é a minha página de mercado, enfim, depois eu tenho várias outras páginas aqui, eu tenho aqui uma página de indicadores mundiais, tenho página de commodities, página de ações, essa página de ações aqui, eu tenho essa página de cotações e à medida que eu vou clicando aqui, vai mudando o gráfico, ela está linkada. Depois eu tenho amanhã, essa página de amanhã, todas essas ações são ações que estão em destaque. Nós estamos de olho nelas, porque, por exemplo, vou mostrar uma aqui para vocês, ó, BR Brokers. BR Brokers, nós estamos achando que esse processo aqui é uma bandeira de alta. Mas só que ela não está pronta para ser colhida ainda, como nós gostamos de dizer aqui, né? Mas já está com o processo pronto aqui, já está escritinho o porquê aqui, já tem aqui o ícone, a bandeira de alta, stop vai estar abaixo da bandeira e o objetivo é o próximo, resistência importante aqui, né? Então, esse conjunto de janelas que a gente chama desktop, a gente costumava colocar na nossa rede, ou colocar aqui no site do Terminal Enfoque, e aí cada um de nós, eu muitas vezes estou lá no interior, eu tenho lá um local lá no interior, que eu às vezes passo alguns dias da semana, então de lá eu tenho internet, puxo o meu desktop, agora nós estamos usando um negócio que já devíamos estar usando há muito tempo, chama-se Dropbox, e Dropbox, quando o Thiago, que faz o controle das nossas posições aqui, quando ele deposita
arquivo no Dropbox, abre um pop-up aqui no meu terminal, como se fosse um e-mail chegando e fala, ó, tá, o arquivo aqui está atualizado. Então, já sei que está atualizado, já pego o arquivo e põe. Então, é muito simples você, com o seu amigo, poder estar falando a mesma língua e poder discutir operações de mercado. E vocês que tal? Vocês combinam que só quando vocês dois toparem é que um pode fazer a posição. É lógico que você vai ter que ter a disciplina para respeitar isso, né? Mas quem sabe vocês fazem um clube de investimentos e daí você tem que respeitar na marra, porque você, ao fazer um clube, você tem a cogestão disso com um amigo. Então isso é uma coisa que também a gente entende que nos livra de poucas e boas.